E aí, meu nome é Sturari e vamos falar de poesia? Se você não conhece o canal, eu te convido a conhecer porque eu falo sobre literatura clássica, teoria literária e também escrita criativa. Também de quebra, a gente tem esse quadro aqui que eu quero trazer com um pouquinho mais de frequência, que ele é um pouquinho complicado de fazer, né? Mas é um quadro em que eu analiso poesias, normalmente eu gosto de pegar poesias que são contemporâneas, de amigos meus ou não, então se você ficou curioso, você pode me seguir lá no Instagram, que é Sturari, compartilhar a sua poesia comigo e tal, porque pode ser que ela apareça aqui se eu gostar muito. Mas o vídeo de hoje eu vou falar sobre Eufrásio Filho, que é um dos melhores sonetistas brasileiros que a gente tem na atualidade. Então se você gosta de poesia, ficou curioso com o conteúdo dele, eu vou deixar aqui o Instagram dele. E a poesia que a gente vai analisar dele é o soneto chamado Elegia número 11, que pra mim, de longe, é uma das melhores poesias que eu já li na internet. Pra ser sincero, é um dos únicos poemas que eu li que me atingiram profundamente, porque eu acho que é um poema muito cru, sem versos inúteis, e pra ser sincero, é tão único que só pode ter sido escrito pelo Eufrásio. Se alguma pessoa fizesse um poema com esse tema, nas situações que ele tivesse, ele ia sair diferente. Esse vídeo aqui eu vou fazer ele até um pouquinho diferente. No último vídeo que eu fiz, que foi uma análise do... acho que é soneto número 11, inclusive, do Douglas Cordari, eu vou deixar na descrição o vídeo, mas eu fui analisando estrofe por estrofe, fazendo pausas e fazendo comentários. Como esse poema eu acho que ele é extremamente concatenado e de uma sinceridade tão profunda, eu acho difícil fazer essa divisão em estrofes, porque na verdade eu quero comentar desse poema e do sentimento que ele me traz como um todo. Então esse vídeo aqui nem vai ser uma análise da poesia em si, mas o que eu achei desse texto. Eu vou dar um contexto geral desse poema, foi um poema que o Eufrásio escreveu para a mãe dele, então já dá pra ver que tem uma carga emocional muito forte. E eu quero que nessa primeira leitura vocês reparem principalmente na sinceridade que o Eufrásio tem. Faz tempo que não ouço a tua voz. Procuro na memória, mas perdi. A vida foi escassa para nós. Não pude dar a Deus, sequer a ti. Faz tempo que não ouço a tua voz. Teu rosto se esvanece por aqui, no cerne meu. Saudade tão atroz do afeto que do seio teu colhi. Queria ter a chance de dizer, eu te perdoo, pois agora entendo, tu foste o melhor que podia ser. Esse poema é foda, mano. As mágoas se tornaram sem sentido, a ausência tua deixa o mundo horrendo. Ah, mãe, às vezes, fico tão perdido. Caralho. Supera, Juan, supera. Um sentimento assim, de tanta mágoa e rancor tão maculado, ele também esconde, curiosamente, dentro dessa queixa, um pedido de luz. E é uma coisa que o poeta expõe, né? É a procura de algo que já não existe mais, essa questão de ressentimento pelo que não se viveu, e também até uma amargura, vamos dizer assim, por ter havido uma incapacidade de se despedir, sabe? E apesar das queixas, o luto vai seguir, sabe? Ele é um abismo realmente que toma a gente. E falando em abismo, a gente vê graficamente entre travessões o seguinte verso: a vida foi escassa para nós. Escassa de cor, de beleza, escassa de felicidade. Como esse poema. Sério, percebe isso? Quantas metáforas a gente encontra nele? Tipo, beleza, há certo exagero aqui e ali, porque é um poema também sentimental. Aí você vai encontrar uma metonímia ali, um susto cá, isso é comum. Porém, a escassez de imagens para um soneto é extremamente incomum. E ele reitera, exausto, né? Faz tempo que não ouço a sua voz. A repetição desse verso, ele é um eco, assim, extremamente genuíno, pessoal, contínuo, que vai perdendo vigor no soneto. O que combina muito com as imagens que ele usa nessa estrofe também, né? A memória que se esvai, o rosto que some, o afeto que a gente nem sabe se existe. O que é muito foda desse soneto, mesmo ele não conseguindo lembrar o rosto dela, a voz, ele não consegue esquecer o alvo do luto dele, que é a mãe. Que é o que a gente vê nos versos. Saudade tão atroz do afeto que do seio teu colhi. E é exatamente agora que aquele sofrimento que estava nublando a nossa vista como leitor, ele é ferido por um verso de luz. Porque agora é a hora da verdade, é a hora da confissão. Queria ter a chance de dizer, eu te perdoo, pois agora entendo, tu foste o melhor que podia ser. A verdade desse terceto é de arrepiar, cara. Porque a noção da verdade já é uma coisa muito comum na literatura ocidental. Desde a antiguidade, Édipo, ele preferiu remover os olhos dele a enxergar a verdade de que ele é o causador dos problemas da cidade. De novo, é um verso que invoca um poder de veracidade angustiante.
chega a ser desconfortável ler ele. Porque aqui a gente não tem nenhum sofrimento encapsulado, tá ligado? A gente não tem uma ferida aberta que tá ali velada, não. Ele te dá o coração partido na tua mão. E isso é tão foda porque eu não consigo nem dizer se esse verso chega a ser poesia, se ele quis ser poesia. Porque ele tem um impacto tão real de verdade, parece uma afirmação de tanta tristeza, cara. É tanto que dói. É uma coisa tão dolorosa, cara. É uma coisa tão agressiva, pungente, vigorosa, que dói. E dói muito. E se você ficar relendo esse verso, eu queria ter tido a chance de te dizer que eu te perdoo porque você foi o melhor que poderia ter sido. Se ficar relendo isso me dá uma tristeza tão grande, cara. A verdade é que nada nesse poema é uma elegia. Nada dele é um soneto. Tem nada garantindo que o brilho da alma da mãe dele lá no céu tá rimando com as estrelas. Não, é só uma dor muito crua. É uma dor decassílaba. E faz muito sentido ser assim. Porque não tem como igualar, não tem como esconder uma dor desse tipo. Perder uma mãe dói tanto quanto perder uma mãe. É a única comparação possível. As mágoas se tornaram sem sentido. A ausência tua deixa o mundo horrendo. Ah, mãe, às vezes fico tão perdido. Os versos finais, eles querem te aquietar do susto da verdade, mas eles querem te acalentar através da desolação. Não tem como resolver esse problema. Mas eu gosto de olhar esse poema vendo que ainda existe certa luz, certa esperança pro nosso eu lírico, através do às vezes. Às vezes o mundo fica perdido, sabe? E apesar do poema também terminar com a palavra perdido, eu gosto muito de pensar que no fim existe uma solução, né? Até porque, muitas vezes, a única solução é aceitar a dor. Essa poesia ela não precisa de sofismas. De novo, eu nem sei se esse texto ambicionou ser uma poesia, mas se tornou. Porque a vida é arte. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a conhecer o canal, a consumir outros conteúdos. Se inscreve, deixa o like. Também me segue lá no Instagram, porque é lá onde eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos, um pouco do que eu faço aqui no YouTube também. Eu tô compartilhando lá de forma mais íntima. E é isso.